Estou para assistir suas aulas. Douglas também está se unindo a gente aí. Deixa eu ver aqui se, se a turma de Química, Engenharia Elétrica. Engenharia Química, isso é Química Bacharel, né? Não sei, teria que. Estou vendo que a Larissa e o André estão colocando como Química Bacharel, né? E ali, como eu falei, Engenharia Química, né? Eu não sei se. É que o Fábio me passou isso, não tinha Química Bacharel. Então aí eu posso até entrar em contato com ele depois, né, sobre isso, né? Mas pode ser que essa mensagem que ele mandou para mim esteja desatualizada, né? Eu vou mandar uma mensagem agora. Um minutinho que eu já vou enviar, já que o problema já surgiu, né? Só um minutinho. Perguntando para ele se está certo vocês aí estarem aqui na minha turma, tá? Aí vamos ver se ele responder, né? Aí vamos ver se durante o intervalo eu já passo para vocês, ok? Mais um aluno, agora sim o Tauan chegou. Então vamos lá, né? Eu vou começar a compartilhar já na tela, né, com vocês, já entrando no tópico 2, né? Mas antes de tudo, né, a gente começar a falar de algumas orientações que eu estou colocando, né, aí, né, uma vez que ainda tem alguns alunos que estão sem acesso ao Canvas, então a ideia de eu ampliei prazo da atividade, né? Então quem já postou atividade, quiser rever a atividade, tudo, né? Dá tempo ainda porque eu acabei ampliando o prazo da atividade, tá ok? Então isso vai ajudar aí, né? Vocês também reverem essa situação da atividade. Tudo porque ainda tem gente ainda sem acesso ao Canvas, né? Então essa semana aí parece que isso vai tender a normalizar. E eu coloquei, então, a atividade até 31/8, né? Assim, como eu já tinha falado, esses ajustes, né, que vão ocorrendo, né, que eu já tinha mencionado para vocês, é uma coisa comum, principalmente no início aí, né? O Wesley também participando aí da aula, né? Então, é muito comum acontecer esses ajustes, né? Aluno entrando, né? Sendo matriculado, né? Eu não cheguei a ver lá no portal do aluno quantos alunos já estão matriculados nas turmas lá, né? Na turma lá. Mas aqui acabei de ver, são 48. Mas hoje mesmo um aluno conversou comigo, falando que ainda não tinha sido inserido no Canvas da minha turma, então, mais do que nunca fazer essa orientação por aqui, né? Faz sentido, né? Aliás, né, até interessante, quero ver se o aluno pegou o link lá, né? Parece que não. Não sei, né? Desculpa aí, estava compartilhando a tela, mas agora. Bom, então tem que aguardar mesmo, ver quem vai chegando e eu vou permitindo aí entrar, né? Então, esses pequenos ajustes, né, a gente é orientado a fazer pelos coordenadores, né? Fala, procurem quem já está marcando atividade e tal, estender o prazo para dar tempo do pessoal pegar as gravações, né? E aí facilita. Agora sim, né, o uso dessa plataforma, né, parece que vai se tornar o mais comum, tá ok? Então, duas coisas importantes com relação ao Google Meet, né? Duas ou mais, né? As vantagens, assim, eu tenho a gravação, normalmente, eu tenho a chamada, né? Ele também baixa para mim a informação de quem estava na reunião, né? Tudo indica que a partir da semana que vem eu vou enviar um link permanente para vocês, então vocês devem entrar sempre com o mesmo link, né, para a minha disciplina, tá? Até vou passar depois, quando eu tiver esse link, né, que eu vou estar usando, eu vou passar para a Júlia, vou deixar lá no Canvas, em vários locais, em avisos, para que vocês
sempre entrem por esse link, né? Um link permanente. É o que o grupo de engenharia está se propondo a fazer para facilitar um pouco o acesso de todo mundo até o Google Meet. Sempre usar o mesmo link para cada uma das disciplinas, né? Então, aí tem esta situação. A plataforma Google Meet, pessoal, também é uma vantagem, né, razoável sobre o Canvas, né? O Canvas não permite fazer coisas desse tipo, às vezes, na tela, né, de você vir e interagir muito facilmente né, com o PowerPoint aqui, né? Você vê que eu estou justamente mexendo rapidamente no PowerPoint, então eu tenho uma liberdade maior de trabalho na tela, isso facilita muito a progressão da aula, a evolução da aula durante a noite, né? Já o PDF, ele está estático lá, né? Eu tenho que bolar várias situações dentro do PDF ou dentro do PowerPoint, quando eu salvo como PDF, para poder dar aula de maneira um pouco melhor, né? Então, nesse ponto de vista, o PowerPoint ganha bastante aí do Canvas, né? E dá para gravar, né? Então, isso facilita também a nossa vida aí. Então, já estou gravando, como vocês já percebem aí na telinha, né? Uma coisa que está surgindo sempre, né? Às vezes algum aluno, ele manda uma mensagem para mim, né? De problemas. Então, assim, dentro do que está ocorrendo, alguns problemas que, de fato, não tem a ver com a disciplina, né? Às vezes é algum problema estrutural, né? Problema no Canvas, problema do Google, né? Então, a gente tenta minimizar isso daí. Sempre procurem estar relatando com antecedência, né? Para facilitar a gente se preparar, e também orientar vocês com relação ao problema. Principalmente se ele não estiver vendo a atividade, né? Essas coisas, aí eu peço para consultar o suporte técnico, né? Então, eu mando o e-mail, tudo isso. Aqui, no tópico 2, hoje nós vamos falar sobre o tópico 2, né? Do tópico 1, né, só comentando, teve um probleminha no vídeo, né? Perdeu a imagem da apresentação, não sei por quê. É uma coisa assim que eu perguntei para todo mundo, alguns professores falaram, ninguém passou por essa situação. Coloquei para o pessoal do suporte técnico, eles falaram que não tem como recuperar, mas ficou o áudio, né? Então, eu escrevi uma mensagem para vocês, um aviso, né, falando, ó, embora só tenha o áudio, dá para entender a explicação, né, do material que eu já coloquei ali, né? Então, à medida do possível, eu sei que não é o ideal, mas foi o que aconteceu, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, já tem, então, aonde vai ficar aí o material de gravado aqui no Google Meet, né? Então, quando vocês entram na página inicial no Canvas, né, se você rolar a tela, você vai ver que tem o material de aula, né? E aí vai ter o tópico 1, o PDF, né, do PowerPoint que eu uso aqui, e logo abaixo eu vou colocando as gravações. Então, eu já fiz a colocação da primeira gravação lá, e aí vocês podem assistir. Outra vantagem bem interessante em relação ao Canvas, né, é que aquelas conferências ficam no máximo 14 dias disponível, 2 semanas. E essas gravações do Google Meet, ela fica mais tempo do que isso, tá? Então, a princípio, é claro que vocês vão estar assistindo, depois que assistiu, até que não procurem baixar essas apresentações, porque depois pode ser que... eu acho difícil ainda acontecer, porque a gente tem um espaço de memória para ser usado para carregar arquivos, né? Então, quando eu perceber que a coisa está bem complicada, eu vou tirando esses arquivos, vai ficar só no meu computador. Aí, se alguém precisar, vai ter que entrar em contato para eu poder enviar, tá? Então, hoje, né, então, procure estar relatando os problemas com antecedência para eu poder ajudá-los, né? Isso, né, todo mundo já tem essa prática aí, mas aí eu estou alertando mais para sempre colocar em pauta essa situação, né? E aí nós temos aí o tópico 2 hoje, né? O tópico 2 é sobre corrente elétrica. Já estou gravando e lá no material de aula, né, vai estar escrito tópico 2, corrente elétrica, vai vir a aula PDF, né, e também gravação, aula
né, que é MP4, né? Vou colocar abaixo depois que eu terminar essa apresentação aqui com vocês, tá ok? Então, essa que são as orientações que a gente tem tido, né, do Maeda e do Fábio, né, para a gente poder compartilhar com vocês, tá? Agora eu vou vir aqui no chat para ver se alguém mais tem aí alguma coisa. Então, a questão aí do bacharel de Química, né, eu já mandei uma mensagem para o Fábio, né, se está correto o grupo aí de bacharel de Química, né, comparecer na minha aula aqui. Daqui a pouco eu... ok, já estou verificando, viu, Larissa? Eu sei que você também é uma das que são bacharéis aí, né? Então, aí eu vou aguardar, né? Aguardando, aí depois eu mando para vocês até um comunicado, ou mesmo depois do intervalo, se ele me responder, né? Eu posso também. Ah, na verdade, nós somos de outra turma, Química já, mas a FAM colocou nós na turma de Engenharia, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Não foi essa. A gente pode convencer ou dar problema depois? O que eu geralmente, né, se for o caso de trocar, o André, né, tá colocando essa questão, se caso for para trocar a turma, eu envio os dados de cada um para eles fazerem isso, né? Então, salvaria muito. Também pode ser isso, Caroline. É que hoje, em específico, eu tive muito problema para constituir o slide, muitas figuras, né? Então aí não deu tempo de postar lá. Tanto que o tópico 1 já estava antes da aula, né? Começar. O tópico 1 estava, né? Mas esse dessa vez eu não coloquei por causa da construção. Às vezes a gente termina alguma coisa, eu ainda estava fazendo aqui, eu estava esperando vocês entrarem, ainda estava terminando a aula ainda, né? Faltava uma figura lá, que eu estava com problema de achar uma figura interessante. Então, Deixa eu perguntar. Você colocou uma atividade nova pra gente fazer, agora que eu vi, Canva. Sim. E aula passada você tinha colocado outra atividade, certo? Sim, a atividade 1, isso mesmo, tá certo. Ah, tá. Então, as datas, né, da atividade 1, né, como vocês viram ali na apresentação, ainda está compartilhando a tela, né, eu, né, ampliei para que vocês possam, obviamente, aqueles que estão chegando, né, ter mais tempo aí para assistir as aulas, baixar material, né, tirar dúvidas, né, porque tem o fórum de dúvidas, né. E também já tem essa de corrente elétrica, que é da aula de hoje, né. Então, a parte final dessa aula aqui são alguns exercícios que vão embasar vocês lá para a atividade 2, tá bom? Eu marquei, a princípio, né, a atividade 2 também dia 31, mas eu já comentei já semana passada que às vezes a gente tem que fazer ajustes, né? Então pode ser também que a atividade 2 eu desloque mais uma semana, ou amplie mais uma semana. É que eu já vi que muitos já entregaram a atividade 1, né? E como vocês têm possibilidade de carregar várias vezes, então o aluno, não, eu vou rever aquele exercício, tal, e aí pode carregar novamente o, o arquivo, né? Ok? Mas vou tentar, na próxima aula, vamos ver se eu, um pouco antes, um dia antes, eu já coloque a aula, né, que vai ser usada, tá? É que deu muito problema mesmo para eu achar algumas figuras para compor aí o quadro, aí acabou me complicando um pouco. Ainda tem gente lá no Canva, né? Eita, nós, né? Ainda tem um fluxo ainda de pessoal ainda no Canvas. Tudo bem. Bom, então, dando continuidade, né? Então, hoje, né? Vou até colocar aí o que a colega já mencionou. Então, tem a atividade 2, né? Aqui, né? Atividade 2. Ela também está, então, dia 31 do 8, né? A princípio, né? Até coloquei isso lá no... Depois, quem abrir vai perceber, né? A princípio é isso aqui, né? Então, por assim, né? A princípio, para que vocês saibam que pode acontecer de eu mandar uma mensagem, falar, ampliei, né? Porque aí agora, né? Dou um tempo a mais, tá? Tudo indica que eu vou fazer isso. É que eu, né? Ia mostrar que tem essa atividade 2, tá? Os exercícios ainda não são tão complicados, né? Então aí a gente está passando esse conteúdo. A primeira atividade eram só 5 exercícios, né? Não era tão complicado. Esse aqui já tem mais exercícios, né? Que é um trabalho
já mais aprofundado ali de corrente elétrica, tá bom? Então, a princípio, até dia 31/8, mas tudo indica que eu vou ampliar esse prazo aí da atividade 2 também. Tudo bem, então, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu olhar novamente mais algum comentário antes de a gente começar a discutir, então, os conceitos da aula de hoje? Tudo bem? Então, vamos lá. Acho que tudo tranquilo, né? O Tiago aí respondeu, tudo tranquilo, professor. Então, vamos lá, né? Então, hoje, nós vamos estar trabalhando esse conceito, né, de corrente elétrica, né? E, bom, pode ser dizer uma das quantidades mais importantes da eletrodinâmica, né? Lembrando que a eletrodinâmica, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Uma das áreas da eletricidade em que estuda o movimento das cargas elétricas, né? Então, uma das quantidades, uma das grandezas físicas, né? Que é super importante aí é a corrente elétrica, né? Nós vamos ter mais duas que são fundamentais, né? Que é a tensão elétrica e a resistência elétrica, né? De fato, nós começamos pela corrente elétrica, né? Por questões didáticas, né? Para a gente mostrar efeito, tudo que é bem conceitual, para depois unir três conceitos: a corrente elétrica, a resistência elétrica e a tensão elétrica, né? Que é uma relação matemática composta pela lei de Ohm. Lembrando que um dos tópicos à frente é a lei de Ohm, né? Outra coisa que eu queria até, esqueci da orientação, mas já vou começar a falar, nós vamos usar um simulador para fazer laboratório. Então, semana que vem eu volto a falar novamente sobre isso, né, já dando orientações sobre o simulador, tá ok? Então, já mandando alguma orientação para vocês, porque aí na outra aula, né, daqui 2 semanas, eu vou construir um experimento, né? Vou mandar um material do experimento para vocês e vou mostrar como é que vocês vão entregar esse relatório, né? Também lá no Canvas, né? Então, tudo feito no Canvas, a partir do Canvas, tá ok? André, tudo bem, André? André, procura desligar. Tudo joinha aí, Fê? Procura desligar o vídeo para diminuir a quantidade de fluxo de dados e também diminuir a questão da gravação também, tá bom? Então, a gente vai manter aqui. Positivo. Valeu. Obrigado. Professor, então, aí... Oi, pode falar. Desculpa te atrapalhar, mas aproveitando o gancho que você disse do simulador. O simulador, ele faz parte do projeto interdisciplinar, é isso? Não. Esse simulador não. Pode ser até que, se houver o projeto, né, aí alguém pode até colocar a questão do simulador para vocês, mas eu conversei com o Maeda, né, a disciplina minha não vai organizar o projeto, né? Ah, tá. Então, tá bom? Então, não vai ter... Tá, joia. Mas vai ser um aprendizado, né, usar esse simulador, porque vamos dizer que ele simula razoavelmente bem, né, o ambiente do laboratório, né, você colocar o equipamento, ajustar o equipamento, fazer a montagem, né? Então, ele simula razoavelmente bem. Então, aí é para nós aqui da nossa disciplina mesmo, né, bem específico mesmo. Ok? Então, vamos lá. Então, o conteúdo que nós vamos ver hoje, né, vocês estão vendo aí que parece que é extenso, mas na verdade acho que é mais ou menos do mesmo tamanho, né, do conteúdo que a gente viu semana passada, né? Então, agora eu vou começar aqui. Eu procuro estar apresentando sempre dessa forma que me deixa mais livre para fazer comentários e tal. Às vezes eu faço a montagem, né, do PowerPoint de apresentação, mas às vezes não, né? Então, às vezes, principalmente quando for fazer o cálculo nos exercícios finais, que são os exercícios, né? Alguma coisa conceitual eu pedi lá na lista, né? Mas é pouca coisa, é mais os cálculos e tal que a gente vai estar implementando. Então, eu vou armar aqui a tela, né, do PowerPoint, para que todos sigam daí, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos falar sobre essas questões de materiais, condutores, isolantes, né? Começar a dar conceitos da corrente elétrica, né? Alguma parte conceitual, né? Já, né? A classificação da corrente elétrica, né? Quanto à natureza dela, né? Então, uma das discussões, o que vem a ser isso, classificação quanto à natureza,
e também quanto ao movimento das cargas elétricas, né? Que também é uma outra classificação da corrente elétrica. E aí, os efeitos da corrente elétrica, né? Vocês vão ver que muita coisa, às vezes, vai ficar meio misturado, né? Mas vai sendo repetido. Mas depois eu acabo falando dos efeitos da corrente elétrica, né? Falar o efeito químico, né? O efeito térmico, né? O famoso efeito Joule também, o efeito magnético, o efeito luminoso, né? E o efeito fisiológico, tá ok? Então, nessa primeira etapa, né, primeiro nós apresentamos toda essa parte razoavelmente conceitual, né, para que vocês tenham uma visão geral sobre essas questões da corrente elétrica, né. Na eletrodinâmica, né, os estudos, né, depois eu vou passar, tem alguns links de vídeos aí que vocês podem estar assistindo, né, que é muito interessante, que é Física na Prática, né, que é justamente da Univesp, né, aquela universidade que tem aí no estado de São Paulo, que é digital, né. Então, aí vocês também podem usar esses vídeos sem problema, está liberado, né. Então, eu já tinha usado alguma coisa no semestre passado. E, finalmente, nesta parte final aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, nesta parte final, daqui para o final, aí nós entramos também em cálculos, né, mostrando uma relação que define como calcular a intensidade da corrente elétrica, né, e também uma interpretação dessa equação, porque essa equação que define a intensidade elétrica também é usada para definir uma medida, né, da carga, né, de bateria de celular, por exemplo, né. Aí vocês vão ver a interpretação que eu faço desta relação matemática que vem da definição de intensidade de corrente elétrica. Então, isso aqui é uma visão geral, né, da nossa ideia de apresentar o conteúdo sobre corrente elétrica. Semana que vem, né, eu devo estar falando um pouquinho já do laboratório, né, e também falando sobre DDP, resistência e lei de Ohm, né, já falando também isso, né, não é uma coisa que eu vou demorar muito para dissertar, né, de falar conceitualmente, e já vamos para a primeira lei de Ohm, onde nós vamos ter mais aplicações, né. Mas, de qualquer forma, daqui 2 semanas, tudo indica, né, só se tiver algum probleminha, nós fazemos um primeiro laboratório. Então, vou começar a mandar para vocês o material do laboratório também. Então, vamos lá, vamos falar aí, aos poucos, desses conceitos, né, e nós introduzimos aqui essa questão, né, que naquele vídeo, né, para quem estava aqui na semana passada, né, quando eu falei sobre o vídeo lá, né, de eletricidade, história da eletricidade, né, as questões de você falar de meios materiais ou meios condutores, né, já era observado há muito tempo, né. Então, alguns pesquisadores ou curiosos, né, eles já percebiam no estudo da eletricidade que alguns materiais conduziam a eletricidade e outros não, né? Então, essa ideia da condução ou não condução, obviamente, é uma questão da própria estrutura do material em si, né? Então, os condutores, de fato, são definidos como meios, né, que permitem a passagem, né, ou deslocamento, ou movimento da carga elétrica. Então, aí nós sabemos que tem 3 meios que são muito utilizados, né, por exemplo, em engenharia, né, construção de equipamento, né, para, né, obter o movimento das cargas elétricas. Então, são sólidos metais, né, então aqui, né, soluções eletrolíticas, né, então é um líquido, basicamente, e alguns gases também, né, são usados para fazer isso. Então, você vê que nós temos aí vários meios, né, que acabam conduzindo a corrente elétrica. Isso por características do meio, né, principalmente dos metais, aí, que depois eu vou especificar, né, algumas coisas de maneira mais aprofundada. Então, aqui, é só para ter ideia de que existe aí, então, por exemplo, nessa figura aqui, né, esses fios de cobre, né, são metálicos, né, fios de cobre, que permitem a passagem da corrente elétrica. Por outro lado, nós sabemos que existe o comportamento de isolante, né, que também é uma questão da estrutura do material, né, a carga não consegue fluir por esse material de maneira muito simples, né, então ela
você, para conseguir fazer, né, uma carga fluir por um plástico, por um vidro, né, você tem condições específicas que, em geral, né, quando você aplica essas condições para que a corrente passe por esses materiais que a gente já conhece, que não são condutores, né, você acaba até destruindo o próprio material, né. Então, aí nós vamos ter borracha, plástico, né, porcelana, vidro, né, são aí materiais que são utilizados para isolar, por exemplo, condutores. Vocês estão vendo nesse cabeamento que eu mostrei aqui no início, né, que esse plástico que envolve cada um, né, dos fios de cobre metálicos, né, que está ali, vocês estão percebendo que está isolando, né, um fio, o fio preto está isolado do fio branco, está isolado do fio azul, assim também do vermelho. Então, isso serve para essas situações de isolamento, né? Outra situação que é usada, né, são nas torres de transmissão de energia. Então, você vê que esse cabeamento que está pendurado, ele está isolado da própria torre por essas estruturas finas que vocês estão vendo nesta posição aqui, ó, por essas estruturas, né? Então, se você passar um dia aí, você vê viajando, ou mesmo dentro da cidade, você vê estruturas desse tipo aqui, né, que agora destaco na figura menor aqui, são estruturas que são utilizadas para isolamento elétrico, né? Então, de fato, é super importante não fazer, por exemplo, nessas torres de transmissão, né, de alta tensão, a corrente não passar para a própria estrutura da torre, né, que poderia causar acidentes, né, graves aí com os trabalhadores que ficam em contato com essas torres, né? Então, esses cabos, né, que vêm das usinas hidrelétricas, né, as torres permitem transmitir a energia elétrica de longas distâncias até uma cidade, né, como São Paulo, por exemplo, né, bem distante. Professor, a imagem está pequena aí a imagem está pequena aí para a gente da apresentação. Deixa eu ver aqui, porque aqui eu abri toda a imagem. Professor, Oi, pode falar. Não sei, acho que alguém compartilhou sem querer a tela, e aí saiu a sua. Você tem que colocar para apresentar de novo. Sim, Gente, por isso que até a imagem da aula passada sumiu, porque quando alguém puxa essa apresentação, a sua some. Gente, é só clicar na aba dele e fixar na sua tela, tem a opçãozinha que aí dá certo. Sim, mas não aparece na gravação, por isso que na aula passada ficou tudo preto, entendeu? Porque para a apresentação dele. Sim, entendi. Alguém colocou alguma coisa, né? Bom, eu vou compartilhar novamente, aí vocês verifiquem se ficou maior aí, tá? Então, procurem aí não mexer muito, né? Porque é muito sensível essa tecnologia. Melhorou aí o tamanho? Dá um retorno para mim. Sim, agora voltou, professor. Obrigado. Valeu. Obrigado pelas informações. Não? A gente está apresentando aqui, se alguém mexe aí, a gente não sabe aqui o que acontece, né? É que a pessoa às vezes vai ficando, isso acontece, né? Você está assistindo, né? Você vai visitando as telas, né? Então, às vezes, clica alguma coisa, procurem, né? Senão, bom, qualquer coisa também, é só me avisar, eu volto e compartilho novamente. Então, essas torres aí, pessoal, elas acabam trazendo, então, a energia elétrica de grandes distâncias, né? Então, esse material que é colocado ali, né, como vocês viram, eu fui destacando nessas figuras, né? Eles permitem isolar o cabeamento que traz a corrente elétrica para São Paulo, por exemplo, né? Existem torres de transmissão até a subestação, né, aqui dentro da própria cidade, são as subestações, né, onde você vai fazendo o rebaixamento da tensão, né, os volts, né, para poder ir para o poste e depois também ter uma redução para ir para as casas, né, 110, 220. Então, você vê que em vários momentos, né, você vai encontrar materiais nessas linhas de transmissão, nessas torres, né, que são vidro, porcelana, coisas desse tipo. Nos postes aparece também isso, né, para que não tenha, as pessoas não entrem em contato com esse cabeamento, né, que tem às vezes alta tensão, e aí pode colocar aí alguns efeitos fisiológicos bem graves até a morte, né. Bom, isso também vou comentar mais à frente. Ok, aí, tudo bem? Vamos lá, né, senão qualquer coisa vocês podem... deixa eu também combinar com vocês, eu estou apresentando aqui, né, em geral não consigo ver diretamente a postagem. Então, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, sem problema,
né, para a gente ter aí uma dinâmica interessante. Só procurem não abrir todo mundo ao mesmo tempo, né, senão não vou entender nada. Né? Bom, então aí os tipos de condutores, né, um pouquinho mais especificado agora, né? Então, esses condutores de eletricidade, né, são metais, né? Então a gente já sabe, né, eu acabei de comentar do cobre, a mesma figura que estava ali, mas não é só o cobre, né? Tem vários que produzem, que fazem com que a corrente, né, acabe sendo conduzida, né? A grande questão que está no caso dos sólidos é a discussão sobre elétrons livres, que daqui a pouco eu vou mostrar, porque eu preciso de uma figura um pouco mais adequada para poder explicar, né? Mas, basicamente, o conceito de condução de eletricidade pelo sólido, metal sólido, né, é justamente a aparição, né, daquilo que nós chamamos de elétrons livres na estrutura do próprio metal, né? Então, tá aí os metais tendo um papel muito importante no cabeamento, né, que nós temos em edificações, né, tudo isso entra lá o fio de cobre, né, ou outros materiais. O melhor material que nós teríamos, né, para poder, vamos dizer assim, que tem as características de melhor condutor de eletricidade seria aquele material bem importante que nós conhecemos, que é ouro, né? Mas, obviamente, trabalhar com cabeamento de ouro ficaria muito caro, né? Notem, por exemplo, que aqueles cabos de HDMI têm uma situação de cabeamento por ouro, né? Para ter a qualidade da imagem que é transmitida por cabos de HDMI. Então, o ouro seria o melhor metal para poder você ter uma eficiência melhor para transmitir eletricidade, tá ok? Aí, no caso das soluções eletrolíticas, né, que é um líquido, basicamente, são usadas em baterias, né, que é justamente essa figura que está do lado de cá, né? Então, no caso de baterias ácidas, né, por exemplo, né, então é colocado ali nessa bateria uma solução eletrolítica, né, um ácido, basicamente. Mas sais e bases também dissolvidos em água, né, permitem a condução, né, da corrente elétrica, né. Então, no caso, assim, se eu pegar oceanos, né, a água dos mares, elas são extremamente salgadas, a gente já sabe disso. Então, são muito boas condutoras, né, de eletricidade. Então, por isso que quando, né, você vai para a praia, por exemplo, alguém comenta, ó, começou relâmpago, sai da areia, né? Por quê? Porque o sal está na água, né? E como a água também vai até a areia, né? Então, na areia tem uma grande quantidade de sal. Então, quando cai um relâmpago na praia, né, fica muito fácil, né, dessa descarga elétrica se transmitir pelo solo e atingir as pessoas, às vezes, que estão distantes, né? Então, tem que ter muito cuidado. É muito comum, quando começa a chuva de relâmpago em alguma praia, né, o pessoal já vai saindo daquela posição, senão vai ter, às vezes, uma surpresa bem desagradável, né? E a outra situação desses meios condutores, né, que eu já tinha elencado, são dos gases, né? Então, quando nós pegamos o exemplo, isso eu vou falar várias vezes, né, das lâmpadas fluorescentes, né, dentro dessas lâmpadas tem um gás, né, um gás de mercúrio, né? Então, de alguma forma, é produzida uma corrente elétrica que passa dentro daquele gás, né? E isso produz iluminação, basicamente, né? Isso tem a ver com física quântica até, né? Como funciona a produção de luz pelos átomos, né? Então, nós não vamos entrar nessa descrição tão minuciosa, né? Mas você tem que saber que lâmpadas com gases permitem passagem de corrente elétrica, né? E aqui um exemplo dessas lâmpadas, né, fluorescentes, né, que são as lâmpadas mais novas, né? E aí depois ainda a gente volta para comentar mais alguma coisa mais à frente. Então, os tipos de condutores estão aí, né? Principalmente essas soluções eletrolíticas, né, também são muito utilizadas em diversas aplicações, né? Das lâmpadas nem se fale, né? A gente já sabe que o mundo das lâmpadas aí é uma coisa que nós participamos diretamente, né? Mas algumas coisas, né, com relação às soluções eletrolíticas são bem importantes, né? E aí também depois eu vou descrevendo mais algumas coisas para vocês, tá ok?
Então, beleza. Então, tá aí os tipos... Oi, pode falar. Desculpa atrapalhar. Esse processo pelo sais e pelas bases é o de oxirredução, é isso? Ali há uma quebra, né, do sal, né? Então, vamos pegar o caso mais simples, né? Cloreto de sódio, né? Então, quando você joga o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né, na água, ele dissocia, ele quebra, né? Ele separa o sódio do cloreto. Um vai ficar como portador positivo de carga e o outro vai ficar negativo. Então, em geral, isso acontece com ácidos, sais e bases, né? Quando você joga na água, eles são dissolvidos, eles se dissociam, ele quebra, gerando um núcleo de carga positivo e outro núcleo negativo. E aí, né, como você tem essas cargas em suspensão dissolvidas na água, você consegue, então, transmitir corrente elétrica, né, fazendo com que, bom, esses núcleos aí, né, são chamados de íons, né, são íons positivos e íons negativos, né. Então, a gente consegue fazer uma corrente de íons, que daqui a pouco eu vou classificar como corrente eletrônica, tá? Então, a ideia, assim, eles dissociam, eles quebram, né. Então, o cloreto de sódio, né, que era um sal, de repente você joga na água, o sódio se separa do cloreto, ele se quebra formando dois íons, um íon positivo e um íon negativo. É isso que ocorre aí nessas soluções eletrolíticas, né? Isso é mais uma questão, assim, muito apresentada dentro do contexto da química, né? Ácidos, sais e bases, né? Então, aí vocês devem ter mais à frente alguns conteúdos específicos sobre isso. Pessoal, só um minutinho, que mais alguém aqui chegou na nossa sala e eu vou precisar dar o ok lá. Pronto. Aí, às vezes, eu vou ter que parar aqui de apresentar e ir lá correndo para dar permissão, tá bom? Ok, quem perguntou? Quem foi que perguntou aí? Alguma coisinha aí sobre isso? Foi eu, professor. Tá bom, valeu. Então, entendeu a ideia aí? Entendi sim. Entendeu? Então, eles vão formar pares de íons, né? Que nem eu falei, cloreto de sódio se separa, forma um íon positivo, negativo, e aí são íons, são portadores de carga, em que você usa eles para fazer a condução da corrente dentro de líquido, tá ok? Então, a bateria funciona nessa situação aí que você está vendo, né? Você vê que tem uma placa aqui, né, negativa, uma placa positiva, né? E isso faz que, conforme o uso, né, da bateria, em cada polo, né, o polo positivo e negativo, vai acumulando, né, uma parte, vamos pensar assim, é como se o sódio se juntasse aqui no positivo, então ele acaba se acumulando o sódio no polo positivo e o cloro no polo negativo, né? E aí, né, depois de você usar tudo isso, você teria que trocar a bateria, né? Você acaba usando toda a solução eletrolítica, não tem mais como dissociar, e aí, então, você tem que trocar a bateria. Seria uma coisa desse tipo, assim, a ideia. Tá bom? Bom, então agora a gente começa a dar as características, né? Eu vou mostrando para vocês aí a ideia da corrente elétrica, né? O conceito, né, da corrente elétrica, né? E, assim, são dois conceitos fundamentais associados a ela, né? Bom, primeiro, então, em eletrodinâmica, né, a intensidade de corrente elétrica, ela vai ser simbolizada por essa letra aqui. Essa letra I vai aí, então, acompanhar vocês a partir de agora, né, simbolizando o I, a corrente elétrica, tá ok? No sistema internacional de unidades, né, no sistema internacional, aqui, ó, de unidades, também chamado de SI, a corrente elétrica tem a unidade ampere. Então, está aqui, né? É uma palavra francesa, né, do pesquisador francês, né, que estudou a corrente elétrica, e em homenagem a ele, se deu aí a unidade de corrente elétrica, o nome ampere, e se escreve desta forma, estão vendo a acentuação do E com sinal ali que a gente usa em crase, né? E a unidade, né, que é o ampere, é representado pela letra maiúscula A, né, a letra A maiúscula. Aí, por exemplo, né, uma interpretação, né, que a gente pode ter, né, é que a corrente, note como que a gente descreve isso, né, que a corrente elétrica é 6 amperes, né. Bom, de onde eu tirei essa informação aqui? Bom,
Se vocês olharem a figura que está mais aqui abaixo, né, é uma furadeira, uma placa de informação das especificações de uma furadeira de impacto, né? Então, quando você olha para equipamento, né, qualquer equipamento, um ventilador e tal, se você não encontrar essas plaquinhas, provavelmente no manual você vai encontrar as informações das especificações elétricas. Como é uma furadeira, né, ela também vem com especificações mecânicas, né? De novo, aguarde um minuto, pessoal, chegou mais alguém aqui. Opa, peraí que deixa eu só admitir aqui, eu já volto a explicar. Então, pronto. Então, nesse caso aqui, essa plaquinha também tem informações mecânicas, né? Por exemplo, fala que tem 2 velocidades, né? Então, aonde está a informação de ampere, corrente, né? Então, está aqui, ó, 6 amperes. Então, o que vocês acham, pessoal? 6 amperes, né? Só para ter ideia do conhecimento que vocês têm. 6 amperes é uma corrente alta ou baixa? O que vocês acham? Só para, né, vou estar olhando ali os seus comentários, né? Deixa eu ver aí. Baixa, peraí, alta. O Ignaldo falou alta, né? Gabriel, alta. Né? Então ficou aí, né? Então, né, daqui a pouco eu vou novamente perguntar isso, né? Porque notem, né? Vocês estão vendo que é uma furadeira elétrica, né? E a corrente que é usada nela é de 6 amperes, né? Você poderia até perguntar, e de chuveiro, professor? Qual é a corrente que é usada em chuveiro? Aquela corrente lá no chuveiro é alta ou baixa? Então, uma das questões importantes desta aula de hoje é a gente ter uma noção dessa intensidade de corrente elétrica, né? Porque a gente fica meio que na dúvida, né? Falar, poxa, mas é um equipamento que a gente está sempre usando, né? A gente não sabe, né, se essa corrente aqui é alta ou baixa, né? Tem outras especificações, e aí depois eu volto a mostrar essa plaquinha, tem essa especificação, que é a tensão, essa daqui que é a potência elétrica, né? Aqui é a frequência de rotação, né? Também a mesma frequência de rotação, e também, né, velocidade, são 2 velocidades, como eu falei, tem algumas coisas mecânicas, né? Então, daqui a pouco a gente volta, né? Eu coloquei isso para vocês já conseguirem, pelo menos, expor isso, né? Esse é um número, né? O número em si não é grande, né? 6, né? Mas qual é o efeito que isso tem para nós, né? Nós que trabalhamos ou usamos equipamentos, quase todos elétricos, né? Então, em geral, às vezes está usando chuveiro, uma furadeira, será que é alta essa corrente, né? Depois, mais à frente, vocês vão ver aí essa situação. Então, denomina-se corrente elétrica, agora sim, o conceito de corrente elétrica que está aqui, né? Conceito de corrente elétrica, ao movimento ordenado de cargas elétricas, né? Em um meio condutor. Então, não importa qual meio, né? Que meio, né? Um fio, né, metálico, né? Um fio de cobre, que eu já mencionei, soluções eletrolíticas e gases, né? Então, se há uma corrente elétrica, se você caracteriza uma passagem de uma corrente elétrica, é que existe um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, como que nós visualizamos isso, né? Visualizar é difícil, por quê? Porque os elétrons, já tinha falado semana passada, que são portadores de cargas muito pequenos, você não consegue ver isso aí, né? É atômico, né? Lembra que ele fica no entorno, na eletrosfera, eu comentei, né? Do átomo, né? Mas ele é uma entidade física extremamente pequena, né? Então, aqui está se mostrando uma ampliação do fio, né? Nesse ponto, em que você vê que, né? Vou fazer até um corte aqui, né? É como se fosse um tubo, o fio, e você está vendo o movimento nesse fio daqueles tais elétrons livres que eu comentei agora há pouco, né? Então, é super importante vocês dominarem esses conceitos. Daqui a pouco eu vou explicar o que vem a ser elétron livre, né? São eles que são os portadores de carga dentro de um fio de cobre, né? Então, esse termo elétrons livres é super importante vocês já lembrarem, né? Que são os elétrons que vão dar a origem à corrente elétrica, né? Mas, como eu falei, hoje eu vou falar só de corrente elétrica, tem ainda tensão elétrica e resistência elétrica para completar todo o conjunto de variáveis básicas aí, né? Ou das grandezas fundamentais da eletrodinâmica.
Agora, se não há corrente, né, o que ocorre se não tem corrente lá no fio de cobre? Então, as cargas estão em movimento desordenado, né? Ou seja, elas estão em todas as direções, e isso é devido basicamente ao que nós chamamos de agitação térmica dos elétrons, tá? Então, diferente dessa imagem em movimento que vocês estão vendo aí, os elétrons, né, livres estariam se movimentando, cada um independentemente, né, do outro, em direções variadas, né, não produzindo movimento ordenado. É um movimento desordenado. E desta forma, não há corrente elétrica, tá? Então, aí, outra questão que surge, que eu vou estar comentando semana que vem, é o que provoca esse movimento, né? Essa que é a grande questão. Mas isso é para a semana que vem. Aí vem as classificações das correntes elétricas, né? A classificação da corrente quanto à natureza, né? Então, aí entra, né? Quanto à natureza. Então, de fato, é assim. Quando se fala natureza, é basicamente quem está fazendo, né? Ou quem está gerando a corrente elétrica, né? Então, quanto à natureza, né? Elas são de dois tipos, né? É o que nós chamamos eletrônica, né? Que vai ser o primeiro tipo que nós vamos ver, e a corrente iônica, né? Então, significa, né? Em termos diretos, quando você fala em corrente eletrônica, de fato, entra o conceito de elétrons livres, que é uma coisa que eu já vou começar a discutir com vocês, tá? Então, aqui entra elétrons livres. Quando fala iônica, eu já até comentei alguma coisa, porque alguém já falou, relacionado com que conceito, né? Vocês vão ver que são íons, né? Lembra lá do cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio, quando você joga na água, ele dissocia, ele quebra, né? Se separa em dois íons, um positivo e outro negativo. Então, é justamente essa questão da corrente iônica. Mas daqui a pouco eu especifico um pouco mais sobre isso. Então, lá, corrente eletrônica. Por que a gente chama de corrente eletrônica? Basicamente, o portador da corrente, o portador de carga que participa para a corrente, é o elétron livre, né? Agora, vamos ver da onde vem esse elétron livre, né? Essa que é a questão. E outro conceito, que esses elétrons livres vão aparecer em condutores metálicos sólidos, né? Então, agora a figura, né? A figura, ela tenta mostrar para vocês, né, uma situação, como que é a estrutura de um fio de cobre, basicamente, né? Então, nós falamos, por exemplo, no caso do cobre, que quando cada átomo do cobre, né, se junta para formar o cobre, aquele fio de cobre, eles formam uma estrutura que nós chamamos de estrutura cristalina, né? Então, vocês estão vendo aqui, vermelhinho e azul, é basicamente o núcleo do cobre, ó, basicamente o núcleo do cobre, ok? Então, todos, né, esse vermelhinho azul são prótons e nêutrons. Então, existe uma estrutura que conecta isso aqui, que nós chamamos de estrutura cristalina. Por isso que eu estou fazendo essa figura aqui, né, construindo aí uma união entre esses átomos aqui, ó. Então, forma uma estrutura cristalina, de cristal. Isso é um conceito que vem da física, né, em que tem aí uma estrutura geométrica regular, né, entre os átomos, né? Então, forma essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, vamos pensar que essa estrutura é do fio de cobre. Então, eu uni aqui os núcleos, né, mostrando que existe uma regularidade da forma com que eles se unem. Aí vai acontecer uma coisa interessante. Quando vários núcleos de cobre, né, começam a se unir para formar o fio, né, surge uma situação bem interessante para os elétrons, né? Existem dois tipos de elétrons dentro do átomo, né? Coisa que eu não cheguei a comentar lá. São aqueles elétrons que dificilmente você vai conseguir tirar ele de perto do núcleo. Ele está muito preso ao núcleo. Então, eu vou agora destacar, ó, por exemplo, esse elétron, eles estão muito presos aos núcleos.
eles não conseguem se desgarrar dos núcleos individualmente. Então, eles permanecem ali, né, em torno do núcleo e tal, dando contribuição deles ali, mas eles não dão contribuição à corrente elétrica. Agora, por outro lado, os elétrons mais externos de cada núcleo aí, de cada átomo, eles estão fracamente ligados ao próprio núcleo. Quando surge, então, essa estrutura, que nós chamamos de estrutura cristalina, né, esses elétrons que estão mais fracamente, né, ligados ao núcleo, acabam escapando do átomo. E começa, então, a fazer um movimento migratório desordenado, né? Estou pegando um deles aqui, ó, desordenado entre os núcleos, vamos dizer assim, entre os átomos, né? Então, ele vai migrando de maneira desordenada. Então, alguns permanecem ligados, porque estão ligados fortemente ao núcleo, né? Então, alguns elétrons do átomo não vão participar dessa corrente eletrônica, enquanto que aqueles elétrons mais afastados, fracamente ligados ao átomo, eles escapam do átomo e começam a migrar de um átomo para o outro. Então, está aí o processo físico, né, que ocorre, né, dentro da estrutura cristalina do cobre. Então, naturalmente, esses elétrons começam a migrar de um átomo para o outro. Então, como eles estão soltos, a grande questão é você fazer alguma coisa para que todos vão na mesma direção. Se você colocar, né, alguma coisa, né, isso eu não quero responder agora, né, porque aí eu vou fazer esse conceito semana que vem. Então, se você coloca alguma coisa no fio de cobre, né, externa, né, você vai colocar isso, você faz com que esses elétrons livres vão todos para a mesma direção, né? Se alguém souber o que a gente deve colocar no fio para que esses elétrons, né, se desloquem na mesma direção, todos os elétrons livres, né, pode até comentar, né? Vou até ver lá se alguém comentou, né? Falar, ele está correto, deixa eu ver. E deixa eu ver, o Caio colocou. Tensão, você tem que colocar tensão, né? Tensão, o conceito que eu já falei rapidamente, né? É justamente a diferença de potencial. E aí eu vou fazer também uma analogia, né? Da parte mecânica, porque, de novo, qual é o grande problema de você explicar essa parte da eletricidade? É que a gente não enxerga essas coisas, né? Porque são coisas atômicas, né? Então a gente não enxerga o átomo para ir lá explicar, né? Olhando para o átomo, olhando para o elétron, não dá para fazer isso. Então a gente usa analogia para você entender por que, né, você coloca aí tensão ou diferença de potencial para que essas bolinhas verdes aí, né, se desloquem sempre na mesma direção, né? Então tá aí essa questão, né, porque vai ficar para a semana que vem para a gente debater e pelo menos tornar um pouco mais compreensível, né, aprofundar a discussão, né? Então tá aí. Qual é o contexto importante? Então, se alguém pergunta para você qual é o portador de carga aí, né, da corrente elétrica num fio qualquer de cobre, né? Você vai falar, são os elétrons livres, né? E aí você lembra essa explicação, né, da estrutura cristalina do cobre e tal, né? Em que os elétrons mais fracamente ligados ao átomo de cobre ficam soltos, né, para migrar de um átomo para o outro de maneira desordenada, né, dentro da estrutura cristalina. Tá ok? Então você vê que demora um pouquinho para a gente formalizar a explicação, mas a ideia, né, é bem simples, né? Bom, agora aí vem a corrente iônica, né? Então, a corrente iônica, ela é o portador, né, ou aquele que gera a própria corrente, né, é um íon, né? E eu acabei de falar do exemplo do sal, né, sendo dissolvido na água, né? Você vê que eu uso muito o mesmo exercício, o mesmo exemplo, né? Então, você tem íons dentro de um líquido, né? Então, íons pode ser, em geral, vão aparecer os dois tipos, né? Por
principalmente nessas dissociações de soluções eletrolíticas, então vai ter o íon positivo e negativo, de tal forma, então, que você vai ter uma corrente, né, simultânea dos dois, só que em sentidos opostos, né? Isso é por causa justamente da convenção da carga, né? Então, um tem o comportamento de carga negativo, o outro positivo, e as correntes, então, têm sentidos opostos, tá? Isso, né, devido às cargas têm sinais contrários, tá? E, como eu falei, né, isso vai ocorrer, né, tanto em soluções, né, que é uma prática comum aí, né, como eu falei do sal, né, e também em alguns gases, né, alguns gases, por exemplo, lá da lâmpada fluorescente, né. Então, naquela lâmpada mais comum, longa, né, depois ainda tem a imagem dela, você também vai observar, né, observar, entre aspas, né, os íons positivos indo num certo sentido e os negativos no sentido oposto, né. Então, essa corrente iônica, ela é muito utilizada em baterias, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, né, bateria de lítio, está escrito íon, né? Não sei se vocês percebem ali esse detalhe. Eu vou mostrar aí mais para frente outras fotos dessas baterias, né? Então, elas, né, pilhas, né? As pilhas e baterias são exemplos aí de corrente iônica, né? Então, essas baterias, pilha comum, aquela Rayovac, aquelas, né, qualquer outra que é bem famosa, acabei esquecendo agora, pessoal. Como que é o nome daquela outra lá que tem o coelhinho que fica batendo tambor lá? Como que é o nome daquela pilha? Esqueci o nome. Duracell, professor. Duracell, isso mesmo. Essa dura também até acabar, né, pessoal? A Duracell dura até acabar, né? Vamos lá, que tem ainda bastante coisa para falar. Agora vem a classificação da corrente elétrica quanto ao movimento, né, o tipo de movimento que as cargas elétricas apresentam, né. E aí surgiu aí do lado, né, uma sigla, né, aí ó, de novo a curiosidade de professor, né, vamos ver se alguém sabe. Alguém sabe o que significa isso que eu estou colocando a seta aqui? Deixa eu olhar o chat para ver se alguém escreve. Alguém sabe o que é aquilo ali? Deixa eu perguntar, aquele símbolo que eu marquei agora há pouco ali, vocês sabem o que significa? Hein? AC/DC? E tem um relâmpagozinho ali no meio. Aonde a gente encontra isso daí, vocês sabem? Deixa eu ver aqui. Uma banda, isso, né? É colocar ali, né? Corrente alternada e contínua, mas o Breno foi na veia, né? Pegou uma banda isso aí, né? É uma banda de rock, né, Breno? Breno, a Carla tá dando risada, deve ser por causa dessa comparação, né? Falei, que tá falando uma banda? A Carla também colocou, é uma banda, né? AC/DC é uma banda, né? E aí, quando você olha o que significa, né, tá aí do lado descrito, né? O DC é corrente contínua, né, DC, e o AC é corrente alternada, né? Então, o símbolo em inglês, né, de corrente contínua é direct, esse D aqui é direct, né, current, né, vamos pôr em inglês, né, current. Então, é corrente direta, que é chamada, né? Então, direct current e alternate current, que é corrente alternada, né? Então, essa é a ideia. Em português, a gente chama de corrente contínua, CC, e corrente alternada, CA, né? Mas o símbolo foi usado por uma banda de rock aí, que é o AC/DC, né? Então, não significa isso, tá? Agora, né, o que tem, por que contínua e alternada, né? Então, eu estou mostrando aqui duas situações onde tem, eu já tinha comentado alguma coisa sobre várias coisas sobre pilhas, né? Novamente aparece uma pilha comum, né? Aquele tipo que a gente conhece como pilha comum, e também uma tomada aqui, né? E aí nós poderíamos ter um equipamento, né, chamado osciloscópio, né? Esse osciloscópio vai fazer a medida da intensidade da corrente elétrica, né? E, em geral, ele mostra a forma gráfica do comportamento da corrente elétrica, né? Então, vocês estão vendo aqui dois gráficos, está meio fraquinho, mas acho que vocês conseguem. O primeiro gráfico aqui à esquerda é de corrente elétrica contínua, e essa daqui é alternada, né? Então, esse gráfico, né, se vocês olharem, o eixo aqui, horizontal, é o tempo,
Então, durante a passagem, conforme o tempo evolui, né, ele vai vendo o comportamento da corrente. A corrente, né, lembra novamente aquela letra que eu já tinha especificado, a letra I, né, justamente essa que aparece aqui no eixo vertical. Então, é a corrente em função do tempo, no decorrer do tempo, né? Então, no caso da corrente contínua, olha só o comportamento que nós temos aqui. Mais alguém chegou, pessoal? Só deixa eu parar um pouquinho aqui para lá também atender esse pedido de entrada. É só um pouquinho. Opa, aqui. Então, vocês estão vendo que o comportamento da corrente não muda, é sempre aqui esse valor, né? Eu posso até colocar um valor aqui, né? Lembra aqueles 6 amperes, né? 6 aqui, ó, 6 amperes, né? Eu poderia colocar um valor. Esse valor, no decorrer do tempo, não muda. Isso é característico de pilhas. A corrente elétrica proporcionada por pilhas, baterias, são constantes, né? Contínua, não muda o valor, né? É claro que vai chegando o final, né, da vida útil dessas baterias, a corrente vai diminuindo até você não conseguir usar mais a pilha, né? Mas durante a vida útil da pilha, ela se mantém, né, nesse patamar aí de, né, depende da pilha, né, pessoal, 1,5 V, 9 volts, né? Mas é esse comportamento, não muda esse valor. Então, durante o uso, né, daquela pilha, ela proporciona a mesma corrente, a mesma intensidade de corrente. Já no caso de alternada, então, né, se você tem aquele equipamento que eu acabei de falar, o osciloscópio, você vai ver esse tipo de comportamento, ela fica oscilando. Então, ela fica fazendo tipo uma onda que vocês estão vendo aqui, ó, né? Estou, né, chamando a atenção. Então, ela vai, né, aumenta, né? Ela chega naquilo que nós chamamos de corrente de pico, né, que é essa posição aqui, né? Então, ela atinge um valor, né? E depois diminui, né? Então, aí vocês estão vendo que ela alterna. Outra coisa interessante, né, se vocês se lembram lá do plano cartesiano, é que a parte de cima aqui do plano cartesiano, deixa eu só colocar, opa, peraí, o que eu fiz aqui? Só um minutinho, pessoal, deixa eu voltar, pronto. Eu cliquei num aqui que não era para clicar, né? Então, ó, esta parte aqui, ó, do eixo cartesiano, a corrente, basicamente, ela teria um sinal positivo aqui, né? Aqui é positivo. E a parte de baixo é negativa, né? Então, vou colocar uma outra cor aqui. Então, essa parte do eixo aqui é negativa. Então, o que quer dizer? Que nessa posição, a corrente aqui, ó, nesse momento, ela está indo no sentido contrário, né, daquilo que está ocorrendo aqui em cima. Então, se a corrente está indo para a direita, em cima, embaixo ela está indo para a esquerda. Então, ela fica alternando o movimento, ela vai para frente e para frente e para trás, se for um fio na tomada, por exemplo, né? Então, isso é a corrente que vem da hidrelétrica, né? A corrente alternada. Significa que os elétrons vão para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, ok? Então, isso é o comportamento de corrente alternada, né? O movimento dela, são os dois tipos, tá? Vamos só dar algumas características, né, fundamentais de tudo isso que eu fui falando, né? Então, as cargas elétricas se movimentam aqui na corrente contínua agora, né? Se movimentam sem alterar o sentido do movimento. Elas vão sempre no mesmo sentido, tá? Então, se as cargas elétricas estão indo para a direita, elas sempre vão para a direita, sem mudar isso, tá? A corrente elétrica, né, outra característica, né, que eu mencionei ali no gráfico, tem intensidade constante, né? No gráfico eu falei, essa corrente elétrica aqui é de 6 amperes, então ele mantém isso no decorrer do tempo. E as características, né, aonde nós visualizamos isso aí? Bom, baterias, né, pilhas e fontes de alimentação de laboratório. Então, nós vamos trabalhar, né, daqui 2 semanas com fonte de alimentação de laboratório, e aí a gente pode, às vezes, observar, né, que a corrente elétrica, né, que tem naquele laboratório, naquela fonte, é contínua. Então, não altera o movimento dos elétrons e sempre tem a mesma intensidade, né? No caso da alternada, né, as cargas elétricas se movimentam alternando o sentido de movimento periodicamente. Por isso que tem aquele gráfico, né, que parece uma ondulação, né, bem simétrico, né?
Então, ela vai durante um período para a direita, volta, né? Então, ela fica indo para frente e para trás, né? Oscilando para frente e para trás. Então, é chamada também de corrente alternada, esse movimento, né? Então, aí, a corrente não apresenta intensidade constante, né? Ela vai ter aquele valor de pico, né? Vai chegar a um valor máximo, depois mínimo, valor zero, porque os elétrons têm que parar para voltar, né? Então, em algum instante de tempo, e só num instante de tempo, o elétron para voltar, então, né, a corrente elétrica é zero, mas é só num instante de tempo, tá? E, como eu falei, o tipo de comportamento, né, é observado nas tomadas de edificações, né? Nas nossas residências, nas fábricas, tudo, né? Edificações, né? E ela, então, essa corrente é produzida em usinas hidrelétricas, né? Deixa eu dar uma olhada agora, né, também no chat, né, embora alguém não colocou nenhuma informação. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Então, eu tenho que dar uma paradinha, pessoal, só para dar uma olhada no chat, porque às vezes alguém digita alguma coisa e eu não estou vendo. Então, a corrente alternada, né, produzida na hidrelétrica, significa, né, que aquelas torres de transmissão que eu mostrei agora no início da aula, né, são, né, a corrente, está transmitindo a corrente alternada que vem vindo de alguma hidrelétrica, né, até chegar na nossa residência, né. Então, isso. Outra questão importante, né, é aqueles vídeos que eu deixei na primeira aula, né, que aparece no capítulo 2, lá, né, no segundo vídeo, a história da briga lá de Tesla, né, do pesquisador lá, que é o Tesla, né, contra o Thomas Alva Edison, né, lá nos Estados Unidos. Edison defendia a construção de usar corrente contínua, e Tesla, né, defendia o uso da corrente alternada, né? Então, toda a tecnologia de motores, né, equipamentos aí foi desenvolvido por Tesla, né? Ele acabou abandonando os direitos dele, né, de patente e tal, né, por causa lá de problemas financeiros, né, de quem patrocinava ele. Mas a ideia é de que a corrente alternada facilita a transmissão a longa distância, né, da corrente elétrica, sem muitas perdas, né, de energia durante ao longo dessas distâncias aí, né, onde ela poderia perder muita energia nos fios, né, na própria resistência que aparece no fio. Então, tá aí uma coisa bem interessante, né, de novo, eu falo, tentem assistir, né, lá aqueles vídeos lá do professor lá da Inglaterra, né, que eu falei, que é o segundo capítulo, que ele vai estar falando sobre Tesla. Se eu não me engano, é o segundo capítulo. Tesla e Thomas Alva Edison. Oi, pode falar. A corrente contínua, ela segue um padrão, tipo, sempre do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo? Não tem, quando ela é alternada, né, que ela tem essa questão de alterar o sentido, os equipamentos, né, quando funcionam a corrente alternada, você não tem essa separação positivo e negativo, né, porque ela fica alternando. Esse positivo e negativo que você vai ver nas pilhas é só para corrente contínua, tá? E no caso aí, quando você tem uma pilha, né, é convencional, tá? Isso depois mais à frente eu falo também, né, sobre essas questões aí já dentro de circuitos, né? É que quando você pega uma pilha, que é um gerador químico, né, basicamente, por convenção, a corrente, né, nós vamos, na análise de circuito, né, considerar que a corrente sai do polo negativo e vai em direção ao positivo, né, dentro da pilha, tá? Então, dentro da pilha, a corrente elétrica sai do negativo para o positivo, né, seria um geradorzinho elétrico, né? Isso é convenção. Mas aí depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Isso também, né, essa questão de movimento real e convencional, né, da corrente elétrica, tem a ver com o estudo histórico que foi feito, né? Por isso que é interessante, às vezes, assistir lá aqueles vídeos, né? Porque eles acabam informando sobre essas coisas que a gente, às vezes, acaba esquecendo de falar, né? Mas aqueles vídeos, né, fica aí para os mais curiosos, né? Para saber um pouquinho mais sobre eletricidade e também o desenvolvimento da eletricidade nesses 400 anos aí que se observa os fenômenos elétricos, tá ok? Então, de novo, né,
o polo positivo e negativo só para pilhas, corrente contínua. Na corrente elétrica alternada, a gente não coloca positivo e negativo, tá ok? De outra forma, a gente fala somente como corrente alternada mesmo, né? Por causa dessa mudança do sentido do movimento. Ok? Tudo bem aí? Vamos lá. Bom, estamos aí chegando já na parte final, pelo menos conceitual. Significa que, provavelmente pelo tempo aqui, que já 8h20, né? Vamos ver se eu consigo finalizar essa parte aqui, né? Para que vocês tenham aí uma visão geral, né? Note que estou dando uma visão geral de fenômenos que ocorrem com a corrente elétrica, né? Então, vocês estão vendo a imagem ali de um choque, né, elétrico, né? Então, é um dos efeitos, né, que é o efeito fisiológico, né, justamente o último. Então, aqui, uma visão geral, né, e algumas coisas a gente já comentou, outras não, ainda não, né, e vocês estão vendo ali, por exemplo, né, estava sem o marcador aqui, agora que eu vi. Peraí só, pessoal, o marcador aqui eu estou sem a caneta. Então, nós temos o efeito químico, já comentei alguma coisa sobre isso, só vou novamente detalhar não, mas comentar novamente, né, que tem todos esses efeitos. O efeito térmico, né, o efeito magnético, o efeito luminoso, né, e também o efeito fisiológico, né. Vamos dizer, desses 5 efeitos que a corrente elétrica tem, todos são usados, né, a princípio, né, são considerados dentro do desenvolvimento da eletricidade para construções civis, né, edificações, né, porque o efeito fisiológico é choques, então você tem todo um protocolo de segurança, de construção de circuitos, né, de cabeamento em edificações, né. E todos, né, os efeitos, então, tomam parte da tecnologia atual, isso que é importante, né. Então, são 5 efeitos, né, com relação à corrente elétrica. Vamos lá, fazer uma discussão geral, e aí a gente já abre um intervalo aí dessa primeira parte, para depois a gente começar a definir os cálculos, né? Bom, eu falei aí do efeito químico, né, que são reações químicas que ocorrem em certas soluções, chamadas soluções eletrolíticas, né, que permitem, então, essas pilhas, baterias, vocês estão vendo aqui uma bateria de lítio, né, vocês estão vendo novamente aqui a bateria de lítio, né, olha lá que interessante, né, e algum detalhe aqui, né, de dados especificando a tensão, 40 volts, e esse aqui, né, eu vou daqui a pouco comentar sobre ele. Está escrito assim, 40 Ah, ou seja, 40 ampere-hora. De fato, isso daí é uma informação sobre a carga da bateria. Então, 40 ampere é a carga elétrica da bateria. Então, é super importante essa discussão daqui a pouco, né, logo depois do intervalo, eu vou comentar, né, para que vocês percebam, porque em baterias, né, vai aparecer essa especificação, ampere-hora, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que significa a interpretação dessa unidade de carga elétrica. Lembrando a todos que semana passada nós trabalhamos com carga elétrica, por isso que eu não conseguiria, né, falar, né, desse tópico, né, de baterias, né, se eu não tivesse dado os conceitos de carga elétrica semana passada. Aquele Q, né, Q igual a NE, né, a gente usou semana passada, né? Então, nós vamos voltar com esse símbolo Q, indicando aí a carga de uma bateria. Então, aí pilhas, baterias, né? Nós vamos ver esses processos, né, de eletrodeposição. Então, são várias aplicações. Galvanização tem vários tipos de processos, né, para galvanizar um metal. Por que se galvaniza o metal? Para proteger ele de ferrugem, por exemplo, o ferro, né? O ferro, com o tempo, a gente sabe que é degradado, né? Alguém até comentou óxido-redução, né? Ele é degradado enferrujando, perdendo as propriedades de resistência que ele tem, né? Então, a galvanização é colocar zinco, né, como um protetor do ferro, né? Não deixa, então, o oxigênio degradar, né, o ferro, né, oxidar o ferro. Então, você deposita sobre o ferro uma camada fina, né, de algum material que não deixe o ferro reagir com o oxigênio, né? Então, aí vai ocorrer a oxirredução aí do ferro.
se não tiver esse material. E aí vocês estão vendo, né, o pessoal aí de química, né, aqueles que são mais interessados em química, devem lembrar disso, né, a galvanização é um processo muito importante dentro da engenharia, né, de tal forma que permite, né, estruturas de ferro ter um período de vida muito maior se não tivesse essa deposição do zinco sobre o ferro, né. Então, isso daí é, né, uma visão geral, porque toda a construção civil, né, você vê estruturas metálicas, né, em que é usado esse material ferro com a deposição em cima dele de zinco, né, é para garantir, às vezes, uma vida útil da estrutura em anos, dezenas de anos, né, sem você ter que fazer manutenção. Isso diminui, por exemplo, custos, né, que se tem com a manutenção, a própria manutenção, ok? Então, aí, pilhas, né, eletrólise, tudo está associado ao efeito químico da corrente elétrica. Então, de termos técnicos, né, de engenharia, o efeito químico é muito utilizado, tá? Em diversas áreas. O efeito térmico, o efeito Joule, né? Aqui também é uma questão bem interessante, e vocês já estão vendo um link aí que eu deixei, porque eu provavelmente não consiga passar todos os links, eu deixo para vocês também, falar, vou clicar, assistir. São vídeos que duram 7 minutos, 4 minutos, para que vocês possam estar vendo um experimento, né? Um professor da Univesp, por exemplo, tem vários links aqui da Univesp, explicando um experimento que eles fazem simples, assim, uma demonstração de alguns efeitos, né? Então, aqui o efeito térmico, né, ou mais tecnicamente nós chamamos de efeito Joule, né? O efeito Joule, ele representa basicamente o aquecimento, né, de um equipamento, né? Então, o efeito térmico, o efeito Joule, né, é a liberação de calor, né, ou o aquecimento, devido à passagem da corrente elétrica. Bom, isso eu acho que ninguém questiona, né, porque qualquer equipamento que você coloque a funcionar e ele é elétrico, vocês vão perceber rapidamente que aquele equipamento começa a aquecer. As próprias pilhas de celular, quando estão recarregando, ou então quando você está usando muito aí o próprio celular, né, assistindo um vídeo, você percebe que ele aquece. Isso é devido à passagem da corrente elétrica, né? Agora, enquanto esse efeito, em algumas situações, não é muito interessante, né, ocorrer, por exemplo, o aquecimento do próprio celular, né, tudo isso, não é muito interessante ocorrer o efeito Joule, né? Já em outros equipamentos, esse efeito já é mais interessante, são aqueles aparelhos aquecedores, né? Entre eles, chuveiro aqui, né? Então, você tem essa situação. Então, aqui nós estamos vendo a imagem aqui em cima de um aquecedor, né? Então, essa época aqui, né, que bateu um frio, né? É interessante, às vezes, perceber, né, que esses equipamentos acabam aquecendo. Mas agora uma explicação rápida, né, sobre o efeito Joule. Por que que aquece, né? Porque a passagem da corrente elétrica aquece um fio, aquece o ventilador, né? Você coloca a mão ali no perto do motor do ventilador, você percebe que está aquecido. E por que esses aquecedores, o chuveiro também, acaba vendo até esse fenômeno que vocês estão vendo aqui do aquecedor, né? É um chamado de incandescência, né? Então, você fica brilhante, né? Fica iluminando, né? Emite luz junto, né? Então, essa incandescência é usada em grill, no fogão, por exemplo, né? Você tem o grill, né, usado, né, com aquela resistência para poder fazer o alimento ficar um pouquinho mais crocante, né? Então, vamos lá, uma explicação. Lembra elétron livre, né? O que acontece com o elétron livre? Bom, se ele é o portador da corrente, ele tem que se mover todos numa mesma direção, né? Isso é o movimento ordenado. Então, de fato, eles são forçados a se mover numa certa direção. E isso, né, vai provocar, né, lembra que isso é forçado, né? Vai provocar colisões, né, com os átomos da estrutura cristalina do cobre, né, pegando o caso lá do cobre. Então, essa pequena colisão que, né, dá no núcleo, começa a fazer o núcleo vibrar. Essa vibração do núcleo
libera energia em termos de calor. Então, são os elétrons livres que, durante o seu movimento, né, acabam colidindo com os núcleos que estão parados, né, estão fixos naquela rede cristalina do cobre que eu mostrei lá no início, né? Então, essas colisões, né, acabam provocando calor. Lembre, né, se vocês não têm essa experiência, se você pegar um martelo e bater várias vezes no prego, né, muitas vezes, e colocar a mão, né, na cabeça do prego, você vai perceber que ele está aquecido. Então, a colisão, né, libera energia térmica, né? Então, no caso aqui, não é muito diferente, não. É a colisão do elétron livre com os núcleos de cobre. E isso vai produzindo, então, aquecimento do equipamento que está, obviamente, sofrendo ali a passagem da corrente elétrica, tá ok? Bom, nenhum comentário, né? Sempre estou olhando aqui os comentários, porque às vezes fica muito quieto, eu fico até preocupado. Será que eu estou sozinho? Tem gente aí, né? Vamos ver, né? Tem, os alunos estão aí. Ok? Então, o efeito Joule é um efeito importante, tem aplicações, né? Diversas aplicações, né? Em equipamentos, né? Tudo isso. Então, é o efeito térmico, também chamado efeito térmico. O efeito magnético, né? Que vai proporcionar, deixei de novo links aí para vocês, né, por curiosidade, né? Como eu falei, não vai dar tempo de ver tudo isso, então eu estou deixando aí para vocês brincarem também. O efeito magnético, por exemplo, é usado em eletroímã, né? Então, isso é super importante. Esse experimento que está aqui, né? Vocês percebam que foi colocado uma bateria, então é corrente contínua, né? De tal forma que permita a gente acompanhar a seguinte observação, fazer a seguinte observação, né? Então, a corrente elétrica, né, passando por esses fios, e aqui eu vou só destacar este fio aqui, tem um fio retilíneo aqui que passa sobre um ímã, né? Então, um pesquisador, um físico, chamado Ørsted, ele fez esse experimento observando que quando a corrente elétrica passava por um fio e tinha uma bússola perto, a bússola mudava a orientação dela, né, da agulha, né? Então ele ficou curioso e começou a analisar melhor isso daí. Então é um experimento chamado experimento de Ørsted, de tal forma que você consegue, né, fazer uma pilha simples, uma bússola e um fio, você mostrar que a corrente elétrica faz gerar campo elétrico em torno do fio. E isso permite, né, um uso no eletroímã, né? Então, por isso que chama eletroímã, né? A associação da eletricidade, da corrente elétrica, gerando campo magnético. Então, todo fio que tem passagem de corrente, em torno dele produz um campo magnético, né? Ou seja, o fio se torna, de maneira ali controlada pela corrente, né, se torna um ímã, não importa o fio. Então, esse fio desse experimento, quando vocês veem a passagem, ou quando vocês observam a passagem da corrente, liga ali a bateria, né, em torno desse fio, então, está formando um campo magnético, ou seja, o fio se torna um ímã. E aí vocês vão ver nesses experimentos bem simples, como é que você pode fazer um eletroímã bem simples, usando uma bateria, né? Basta ter aí um pedaço de fio de cobre, a bateria e um prego, né? Você enrola o fio no prego, pega as duas pontas do fio, conecta em cada polo da bateria. Aí você vai perceber, né, que o prego, com o enrolamento do fio, ele vai gerar um campo magnético ou uma propriedade de ímã bem interessante. Você pode atrair objetos aí, né, de maneira bem simples. Deixa eu ver de novo, não sem comentários, né? Então, é isso também o efeito magnético, pessoal. Isso, de certa maneira, gerou os motores elétricos, tá? Isso daqui seria o primeiro experimento que foi feito, que já começou a dar a ideia de motor elétrico, tá ok? O efeito luminoso, né, que é as lâmpadas de neon e fluorescente, né? Então, a corrente elétrica, né, passando, por exemplo, por essas lâmpadas, que são as mais clássicas aí, né? Então, a corrente elétrica passando aqui dentro colide
né, com o gás mercúrio, e esse mercúrio emite luz a partir de uma colisão. De fato, para explicar como funciona essa emissão, né, é basicamente explicar mecânica quântica, né? Então, aí, como eu falei, está um pouco fora do escopo, senão a gente consome muito tempo de aula. Mas é a colisão agora dos elétrons, né, com os núcleos de mercúrio, e essa colisão, além de gerar calor, né, também um pouquinho de calor, gera luz, né? E é basicamente assim que nós usamos, né? Então, essas lâmpadas, diferente das incandescentes, que são proibidas de fabricar agora, né? As incandescentes, elas gastavam 95% da energia elétrica em calor, né? Só 5% da energia elétrica era transformada em luz. Já essas daqui, a eficiência é muito maior, tanto que elas são chamadas de lâmpadas frias, né? Então, lâmpada de neon, lâmpada fluorescente, que é mercúrio, né, é um efeito luminoso da corrente elétrica. A passagem, né, você vê do neon aqui, fica bem interessante. No caso aí do neon, você tem um pouquinho de gás neon dentro desses tubos, né, passa a corrente elétrica ali dentro, e ele emite essa cor, né, bem interessante, bem chamativa. Né? Então, isso é um efeito luminoso, ok? Eu estou finalizando. Bom, agora chegou aquele momento, né, que eu ia explicar sobre a corrente elétrica, mas se bem que a gente está bem... A intensidade é alta ou baixa, né? Então, vai depender agora dessa análise que nós vamos fazer aqui, mas né, vamos ver se eu consigo rapidamente dar ideia, depois eu retorno um pouquinho. Então, lá atrás, lembra que tinha uma furadeira que era de 6 amperes, né? Ok? E aqui vocês estão vendo, né, uma tabela que indica o efeito fisiológico devido à passagem de corrente pelo corpo humano. Então, aqui nós temos, na primeira coluna, a corrente, só que é em miliampere, né? Então, aí vê a unidade, como que é importante, né? E os danos que acarretam se essa corrente atravessar o corpo humano, né? Então, correntes bem baixas, né? As correntes bem fraquinhas, você vai sentir formigamento, né? Aí, ao aumentar a intensidade da corrente elétrica, então nós temos aí vindo para cá, nesse sentido, a intensidade vai aumentando, mas sempre pegando faixas, né? Então, deixa eu colocar aqui, agora eu vou só parar um pouquinho de compartilhar, porque agora eu vou usar... não, peraí, é mais fácil ainda. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, pronto. Então, assim, eu vou usar a tela desta forma que fica um pouco mais fácil para eu... Por exemplo, o que é 1 miliampere? 1 miliampere corresponde, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui uma caixinha de texto. O que corresponde a 1 miliampere, né, pessoal? Então, 1 miliampere, que eu estou colocando aqui, ó, 1 miliampere, é 0,001 ampere, só para vocês verem, né? Então, na primeira faixa ali, 1 miliampere é isso aqui. Como ele pegou a faixa de 1 a 10 miliamperes, então, miliampere. Isso vai ficar assim, 0,010. Entender um pouquinho a caixa, né? Só para vocês entenderem aí a intensidade da corrente. Então, correntes muito baixas, fraquinhas mesmo, né? 1 miliampere e 10 miliamperes, né? Vocês estão vendo ali, né? Justamente, deixa eu ampliar um pouquinho, só para vocês verem com mais facilidade aí o que eu estou mostrando agora. Pronto, agora sim. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais. Pronto. Então, 1 miliampere é 0,01 ampere. E ela já dá um formigamento. Então, primeira faixa de 1 a 10 miliamperes. De 10 mili a 20 mili, já dá para perceber, né? É de 0,010 a 0,020 ampere. De 20 a 100, então agora eu posso até escrever aqui, mas essa faixa, só para a gente ter, ó, como... opa, tem alguém já querendo entrar aqui. Só um minutinho, pessoal. Letícia aí está chegando também. Então, aqui, ó, 20 miliampere é isso. Quem é 100 amperes? Ó? É 100 miliamperes. É isso aqui em ampere. Então, notem o que vai acontecer. De 1 a 10 miliampere, leve formigamento. De 10 a 20, já dá dor e forte formigamento.
De 20 a 100, que é esses números que aqui, ó, que é 100 mili, né? Acabei esquecendo aqui de colocar o 100 mili, já dá convulsão e parada cardíaca. É 0,1 ampere, pessoal. 0,1. Agora vamos pegar a próxima faixa, de 100 a 200, né? O coração vai parar, fibrilação. 100 a 200. 100 é isso aqui, ó, 100 miliamperes. 200 miliamperes, né? Então nós vamos ter aqui 200. Já dá parada cardíaca. Acima de 200 miliamperes, queimaduras, né? E fibrilação, ele está querendo dizer que o coração fica descompassado lá um pouco, né? Acima de 200 miliamperes é parada cardíaca, queimaduras graves, né? E lá a furadeira era 6 amperes, né? Agora vocês estão percebendo, né? Uma noção de que se aquele número era baixo, né, de corrente elétrica, ou alto, né? Então, de fato, 6 amperes, pessoal, é uma corrente muito alta do ponto de vista de efeito fisiológico. As correntes de chuveiro são também na ordem de 6, 5, 10 amperes, né? Então, notem aí o complicador. Por exemplo, torneira elétrica, né, que vocês estão vendo aqui, eu coloquei, né, era justamente essa figura que eu estava procurando e não achava, né? Se vocês observarem a linha onde está a corrente nominal, vocês vão ver 35 amperes, 43 amperes, 20 amperes, 25 amperes, né? Então, são altíssimas, né? 20 amperes numa torneira elétrica, né? Também, eu acabei de falar de 10 amperes de chuveiro, 20 amperes, 25. Então, são correntes altíssimas quando a gente pensa no efeito fisiológico. Pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Aí já sabe, então, essa questão dos efeitos, esse era o último. Depois eu vou falar um pouquinho sobre proteção elétrica, né? Voltar um pouquinho também essa discussão aqui do efeito fisiológico. E aí começar algumas coisas de cálculo na as próximas transparências. Não faltam muito, não, né? São poucas transparências, mas tem alguns cálculos, tá? E aí tem a atividade 2. Como eu falei, né, tudo indica que eu vou alterar um pouquinho, alongar também a entrega da atividade 2 para facilitar o pessoal que não está conseguindo, né, está tendo esses problemas, como eu falei. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, até mesmo a gravação, né? Vou parar de compartilhar, para a gente aí entrar no intervalo. Deixa eu só ver aqui, o André escreveu. Isso, o Caio colocou ali o valor da corrente, né? Em ampere, né? Seria corrente baixa. Não, a corrente de bateria também é razoavelmente grande, tá, André? Se colocar as mãos nos dois polos da bateria, bom, eu não recomendaria fazer isso, tá? Mas pode ser porque, de alguma forma, alguém se protegeu aí, né? Mas procure não fazer isso, não, colocar nos dois polos aí, né? É bem complicado, porque a corrente de baterias aí de carro é forte, né? Bem forte por causa do motor de arranque, né? O motor de arranque precisa de uma corrente gigantesca, que nem aquela furadeira, né? Para ela girar com aquele impacto dela, né? 6 amperes, né? Também o motor de arranque precisa de muita corrente, né? Então procure não fazer esse teste aí, tá? Não recomendo, tá? Mas não é baixa corrente, não. É bem razoável a corrente das baterias aí, principalmente por causa do próprio motor de arranque, tá? Bom, voltamos como já são 20h45, eu vou 21h05, tá? Horas, tá? E depois do intervalo ainda comento alguma coisa, tá bom? Então, voltamos às 21h05. Eu vou parar a gravação. Isso também é uma estratégia aqui